Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as novidades do plugin Cielbra for Revit. Eu já estou com o arquivo aberto e vou utilizar o caminho Orçamentos do projeto para abrir o meu orçamento. Veja que agora nós contamos com essa barrinha de progresso. Novidade número 1. Identifique a versão do arquivo associada ao orçamento. A primeira novidade está aqui na área de projetos vinculados. Veja que ao clicar nessa aba, nós temos agora uma nova coluna que se refere à versão do arquivo. O plugin identifica a versão do Revit em que o arquivo foi salvo. Quando é um IFC, ele também indica o termo IFC nessa coluna. Vamos demonstrar aqui o que acontece quando eu clico para adicionar um novo arquivo. Clico aqui no ícone do RVT e veja que se eu seleciono aqui um arquivo qualquer, ele já identifica qual é a versão e é essa indicação que vai aparecer aqui na coluna de versão. Novidade número 2, lista padrão de categorias referenciadas. Novidade número 2 fica aqui na área de pré-visualização. Nas versões anteriores, nós já tínhamos aqui esse filtro de categorias, que nós podemos retirar categorias que não vão ser úteis no processo de orçamentação. Então, com essas caixinhas de seleção, eu consigo marcar ou desmarcar uma categoria e deixar as minhas listas de sugestões mais enxutas, né? Fazendo com que o plugin tenha uma performance melhor. Veja que eu ainda consigo, né, nessa tela, marcar ou desmarcar essas caixinhas. Mas nós adicionamos também um botão chamado lista padrão. Mesmo depois de aplicar a lista padrão, nós ainda podemos excluir outras categorias que não vão ser úteis na orçamentação. Por exemplo, eu vou retirar aqui croquis, curvas de níveis, todas essas que eu não vou utilizar. Depois disso, é só clicar aqui em aplicar. E veja que quando eu edito aqui um critério de busca, analisando aqui o meu filtro de categoria, eu percebo que na minha lista de sugestões, eu não tenho mais aquelas categorias que não iriam ser usadas e estariam apenas aumentando aqui o volume na minha lista. Então, eu tenho uma lista mais objetiva e eu posso usar esse artifício para me ajudar a limpar, né, essas categorias que não vão ser usadas. Então, vamos fechar aqui essas janelas. E falar agora da novidade número 3, que é a indicação dos totais ao lado do nome das etapas. Então, à medida que eu clico aqui na minha etapa, o sistema ele vai exibindo os serviços daquela etapa e me mostra o valor referente a ela. Esse total considera os resultados aqui da coluna valor. Quarta novidade é que agora nós conseguimos ver o detalhamento das composições diretamente pelo plugin. Basta selecionar o serviço e clicar aqui nesse ícone de exibir composição do serviço. Veja que o plugin nos mostra quais itens compõem aquele serviço. Você pode aumentar aqui um pouquinho a janela e você vai ter acesso, né, a todos os insumos e serviços auxiliares que formam o valor desse serviço principal. Nós temos, inclusive, coeficientes e custo unitários de cada um deles. Novidade número 5. Busque parâmetros usando palavras-chave. Agora eu vou fechar um pouquinho aqui nosso orçamento e acessar uma tabela do meu arquivo de instalações hidrossanitárias. Aqui nessa tabela, nós temos duas colunas, Tigre Sistema e Tigre Descrição. Nós vamos utilizar partes dessa descrição para chegar aos objetos relacionados a um serviço do meu orçamento. Para isso, nós vamos usar como exemplo o adaptador soldável de 32 milímetros. Eu vou clicar novamente aqui em Orçamentos do projeto para acessar nosso orçamento de demonstração. Aqui no orçamento, eu tenho um serviço de adaptador com flange e anel de vedação, PVC soldável de 32 milímetros. Vamos utilizar esse como exemplo. Então, vou clicar aqui em vincular serviço
e criar um novo critério de busca, clicando aqui no mais. Vamos colocar agora o primeiro filtro, que será o filtro de categoria, escolhendo a categoria de acessórios de tubo. Em seguida, vamos criar um filtro de parâmetro. E vamos utilizar o parâmetro que nós vimos na tabela, chamado Tigre Descrição. Na parte inferior da janela é onde nós podemos refinar ainda mais esse filtro. E nós vamos escolher a nova opção que inclui o ponto e vírgula para que eu use palavras soltas na minha busca. Então, eu vou escolher aqui, valor do parâmetro contém o texto, ponto e vírgula, e. E aí, nós vamos digitar agora as palavras que nós precisamos procurar. Então, eu vou colocar aqui adaptador, ponto e vírgula, 32. Veja que ele filtra para mim 10 elementos. Então, eu posso clicar aqui para adicionar e ele está filtrando, no caso, esses elementos aqui. Nós podemos filtrar ainda mais, se for o caso, editando e adicionando uma nova palavra. Novidade número 6. Utilize filtros de fase. Aqui no projeto, vamos selecionar uma dessas caixas d'água e alterar a fase criada de construção nova para existente. Vamos abrir novamente o nosso orçamento, clicando em orçamentos do projeto. Vamos acessar aqui no orçamento o nosso serviço de caixa d'água de 500 litros, clicando aqui no serviço vinculado. Vamos clicar para editar o critério de busca. E aqui nós temos dois elementos que estão sendo encontrados para os filtros criados. Vamos agora clicar aqui para adicionar um novo filtro. E nós temos agora mais duas possibilidades de filtro, o de fase de criação e fase de demolição. Se eu clicar aqui em fase de criação, eu posso dizer fase de criação é igual, é diferente, vou usar aqui o diferente. E vou dizer que eu quero que seja diferente de existente. Veja que quando eu faço isso, eu consigo excluir aquela caixa d'água que eu editei a fase. Então, assim você consegue utilizar filtros referentes à fase de criação e demolição de objetos. Basta salvar e aplicar, e o sistema já reproduz aqui a quantidade de Revit encontrada. Novidade número 7. Considere a quantidade de vínculos replicados no seu arquivo Revit. Agora vamos fechar esse orçamento e dar uma olhada em um outro arquivo com uma situação específica aqui de vínculo de arquivo. Veja que aqui nós temos um vínculo chamado bloco replicado, que foi inserido no arquivo e depois copiado mais 3 vezes. Então, ao todo, esse bloco aparece 4 vezes aqui no meu arquivo. Então, a quinta novidade se refere às quantidades de situações como essa, quando eu tenho vínculos de arquivos copiados. Agora o sistema consegue considerar as quantidades de todos os vínculos. Vamos ver isso acessando aqui um orçamento que tem esse arquivo vinculado. Veja que nesse caso eu abri o arquivo principal e o arquivo que está vinculado no Revit aparece aqui como projeto aberto como vínculo. Agora vamos considerar aqui um serviço de janela de aço de correr de 4 folhas. Vou clicar aqui para vincular o serviço e criar um novo critério de busca. Aqui nós vamos adicionar um novo filtro de projeto. Eu vou clicar aqui em lista de sugestões e veja que nós temos o nome do arquivo vinculado, o caminho em que está salvo no computador e ampliando um pouquinho aqui essa janela, nós temos também uma coluna agora de quantidade. Então, significa que o plugin ele vai considerar as quantidades desse arquivo multiplicado por 4. Então, posso selecionar aqui, aplicar, adicionar e em seguida eu venho com o filtro de categoria.
Vou escolher agora as janelas, vou digitar aqui em cima. Eu já tenho, então, 120 janelas que se referem aos meus 4 blocos. Como esse serviço é dado em metros quadrados, eu posso calcular a área da minha janela, apagando aqui essa fórmula e trabalhando com a altura vezes a largura dessa janela. Agora o plugin já calculou para mim o resultado dessa fórmula, eu já posso adicionar e aplicar ao meu serviço. Novidade número 8. Crie filtros a partir de tabelas presentes no seu modelo BIM. Aqui no meu projeto de instalações hidrossanitárias, eu vou escolher agora essa tabela de conexões de tubo. Veja que nós temos duas colunas, a coluna Tigre Sistema e Tigre Descrição. Eu vou utilizar filtros para a gente conseguir selecionar esses elementos lá dentro do plugin. Então, vamos colocar, por exemplo, filtros que limitem aqui a nossa seleção aos joelhos de 90 graus para 40 milímetros de esgoto. Então, eu vou vir aqui na área de edição de filtro da tabela, eu vou colocar aqui Tigre Descrição igual a joelhos de 90 graus, 40 milímetros de esgoto. Então, seleciono, clico aqui em OK. Então, veja que ele já filtrou aqui para nós dentro da tabela. Agora, nós vamos ver como nós podemos utilizar esse filtro dentro do plugin. Então, eu já tenho um item aqui de joelho de 90 graus, PVC, esgoto. No caso aqui, eu tenho um de 100. Então, vamos ver como a gente poderia fazer. Vou vir aqui em serviço vinculado. Veja que eu vou até abrir esse arquivo que já existe, né? Esse critério que já existe, só para a gente dar uma olhada. Quando eu edito, veja que eu criei 5 filtros de projeto, categoria, família e 2 filtros de parâmetro para chegar nesses elementos. Agora eu vou fechar aqui e fazer de uma outra maneira. Eu vou criar aqui um novo critério. E ao invés de criar filtro por filtro, nós vamos utilizar esse botãozinho aqui, selecione filtros de uma tabela. Quando eu clico, o plugin me mostra as tabelas que ele encontrou em todos os arquivos que estão relacionados a esse orçamento e estão abertos lá no Revit. Então, eu seleciono agora a minha tabela de conexões de tubo e veja que ele já trouxe para mim 2 filtros, sem que eu precisasse criar. Ele conseguiu fazer o filtro de categoria, conexões de tubo, e também o filtro de parâmetro, usando o parâmetro Tigre Descrição, conforme aquela descrição que nós referenciamos lá na nossa tabela. A partir daqui, você consegue editar o filtro ou adicionar outros filtros, quando for o caso. Então, nesse caso, nesse exemplo, eu poderia editar o filtro criado, clicando aqui no ícone de edição, e ao invés de 40, eu vou colocar a descrição de 100. E veja que eu chego no mesmo resultado que o critério criado anteriormente com a criação de filtros individuais. Então, pessoal, essas são as novidades do plugin Seobra for Revit. Até o próximo vídeo.